Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos continuar com a nossa leitura. Vamos fazer a leitura do capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, o capítulo 29, que já é o último capítulo aqui do nosso livro de Crônicas. Lembrando que este livro, ele tratou exatamente da genealogia do povo de Israel, desde o surgimento do primeiro homem chamado Adão até a libertação do povo de Israel da escravidão de Babilônia, a escravidão ali do Império Babilônico, ok? Então é disso que nós tratamos neste livro, perfeito? E hoje vamos chegar ao fim dele, né? Vamos fazer a leitura do último capítulo, o capítulo 29. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente sempre possa levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Em tudo nós aprendemos, ok? Então vamos fazer a nossa leitura e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Abriremos aqui no 13º livro da Bíblia, né, que é o primeiro livro de Crônicas. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você acesse a nossa playlist chamada Crônicas, e lá você vai encontrar os vídeos com a leitura de todos os capítulos anteriores, ok? Então vamos fazer a leitura do capítulo 29, como já disse, o último capítulo aqui deste livro, ok? E no versículo 1 diz assim: Sobretudo o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus de Israel. Então Davi reuniu toda a congregação ali e pediu para que todos, cooperassem, ajudassem ali o rei Salomão, o filho de Davi, que ainda era muito jovem e tenro, para a construção daquele palácio, pois aquele palácio não era para homens e sim para o Deus de Israel. Então precisava da colaboração e a contribuição de todos. Agora tenho preparado com toda a minha força para a casa do meu Deus o ouro para as coisas a serem feitas de ouro, e a prata para as coisas feitas de prata, e o bronze para as coisas de bronze, o ferro para as coisas de ferro, e a madeira para as coisas de madeira, pedras de ônix e pedras para serem assentadas, pedras cintilantes e de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens de ouro e prata os tenho dado à casa do meu Deus, acima e além de tudo o que tenho provido para a casa do santuário. A saber, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada para revestir as paredes das casas, o ouro para as coisas de ouro e a prata para as coisas de prata, e para toda sorte de obra a ser feita pelas mãos de artesãos. E neste dia, quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor. Então os chefes dos pais e príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares e de centúrias, com os governantes da obra do rei, contribuíram voluntariamente. Então todos ali, todos os governantes, todos os príncipes, e os capitães, eles contribuíram ali para a construção da casa de Deus, o templo do rei Salomão. Voluntariamente eles contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus de ouro 5.000 talentos e 10.000 dracmas de prata, 10.000 talentos de bronze, 18.000 talentos e 100.000 talentos de ferro. 18.000 talentos e 100.000 talentos de ferro. E aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas ao tesouro da casa do Senhor pela mão de Jeiel, o Gersonita,
Então o povo se regozijou por aquilo que eles ofereceram voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram voluntariamente ao Senhor. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria, pelo que Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação. E Davi disse: Bendito sejas tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, para todo o sempre. Tu, ó Senhor, é a grandeza e o poder, a glória e a vitória e a majestade, por tudo o que está no céu e na terra é teu. Tu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vêm de ti, e tu reinas sobre tudo, e na tua mão está o poder e a força, e na tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. Porém, quem sou eu, a quem é o meu povo, para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti, e do que é teu temos dado a ti, e tudo que é teu temos dado a ti. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra, e não há nenhuma esperança. Então, os dias de uma pessoa, os dias de um homem, né, na terra, sem a presença de Deus, é como sombra e não há esperança para quem não tem Deus no seu coração. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que temos preparado para te edificar uma casa para o teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Sei também, meu Deus, que tu provas o coração e tens prazer na retidão. Quanto a mim, na retidão do meu coração, tenho oferecido voluntariamente todas estas coisas, e agora vi com alegria o teu povo, o qual está presente aqui, oferecer voluntariamente a ti. Então Davi viu com alegria, né, todas aquelas doações voluntárias que o povo de Israel levou para a construção da casa do Senhor. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, nossos pais, conserva para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo e prepara o seu coração para ti. E dá a Salomão, meu filho, um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual tenho feito provisão. E Davi disse a toda a congregação: Agora bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais. E curvaram-se as suas cabeças e adoraram ao Senhor e o rei. E eles imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram ofertas queimadas ao Senhor no amanhecer posterior àquele dia, a saber, 1.000 novilhos, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas ofertas de bebida e sacrifícios em abundância por toda Israel. Então, no dia seguinte, todos os cidadãos, né, todo o povo de Israel, ofereceram, né, sacrifícios ao Senhor, né, através de novilhos, né, de carneiros, cordeiros e ofertas de bebidas, né, eles fizeram grandes sacrifícios ao Senhor no dia seguinte. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia, com grande júbilo, e fizeram Salomão, o filho de Davi, rei pela segunda vez, e o ungiram para o Senhor, para ser governador mó, e Zadok para ser sacerdote. Então Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e toda Israel lhe obedeceu. Então Salomão, ele se assentou ali, ele assumiu o reino, né, de Israel, assumiu o trono de Israel no lugar do seu pai, o rei Davi. E todos os príncipes e os homens poderosos, e de modo semelhante todos os filhos de Davi submeteram-se ao rei Salomão. Então todos os príncipes, todos os poderosos, todos os capitães se submeteram ao reino de Salomão. E o Senhor magnificou Salomão sobejamente à vista de todo Israel, e outorgou a ele tamanha majestade.
real como não havia ser concedido em Israel a nenhum rei antes dele. Assim Davi, o filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Então Davi ele só se tornou rei quando ele, mesmo ele tendo sido ungido rei, ou seja, o substituto de Saul, né? Pois Samuel o havia ungido rei, né, no lugar de Saul, né? Mesmo assim ele não usurpou o trono de Saul, né? Ele esperou a sua vez. Só depois que Saul morreu, só depois que Saul faleceu, é que ele assumiu então o reino de Israel, né? Primeiro foi o reino de Hebrom, o reino de Hebrom, e depois ele juntou todas as outras tribos, né? Durante 7 anos ele reinou em Hebrom e depois por 33 anos ele reinou em todo o Israel. Perfeito? Ele morreu em boa velhice, né? Ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, no livro de Natã. Então, tanto Samuel como Natã, como Gade, todos eles escreveram sobre Davi, né? Pois Davi, ele percorreu todas essas eras, toda essa época desses grandes homens, né? Primeiro, né, o profeta Samuel, depois Natã, né, o profeta, o livro e também Gade, o vidente, com todo o seu reinado e poder e os tempos que sobrevieram a ele e a Israel e a todos os reinos das terras, né? Então ele reinou com todo o seu reinado e poder e os tempos que sobrevieram a ele e a Israel e a todos os reinos das terras. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 29, né, o capítulo 29, o último capítulo do primeiro livro de Crônicas, e amanhã começaremos o segundo livro de Crônicas. Então, para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, é de graça para você e é muito importante para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.